noite. Sejam bem-vindos. Nosso jornal sempre de olho na cidade. Está aqui, ó. Hoje foi um dia tranquilo na cidade. Tá vendo? Olha aqui. É até gostoso chegar e falar assim, nós não tivemos novidades na cidade. Mas vamos lá. Vamos falar sobre um assunto que repercutiu muito ontem, a apreensão de 270 quilos de cocaína. Isso mesmo, vocês não estão ouvindo errado, não. 270 quilos. Mais de metade de meia tonelada de cocaína, hein? E o detalhe, hein? Essa apreensão foi aqui, na cidade de Mogi Guaçu. A única coisa é que quem prendeu foi a DISE de Campinas e não a DISE de Mogi Guaçu. Vejam a matéria. Policiais da DISE, Delegacia de Investigações Gerais sobre Entorpecentes e Campinas, apreenderam na segunda-feira mais de 270 quilos de cocaína em Mojimirim. A apreensão aconteceu no bairro Jardim Primavera e uma pessoa foi presa durante a ação. Segundo a Polícia Civil, há cerca de uma semana, os agentes levantavam informações sobre o tráfico de drogas na região e sua ligação. Por meio de informações anônimas, conseguiram as placas dos veículos que fariam o transporte nesta segunda. Os veículos foram monitorados via sistemas durante todo o dia. Pela noite, eles foram novamente vistos na rodovia Governador Dr. Ademar Pereira de Barros, a SP-340, mas houve a espera para fazer a abordagem na SP-147. Um dos carros conseguiu fugir, mas o outro, após troca de tiros, foi abordado. No interior do veículo, os policiais encontraram 257 tijolos que totalizaram 271 quilos da droga. Está aí a apreensão da droga. Antes de eu falar sobre a apreensão da droga, só quero levantar uma situação. Os veículos foram monitorados pela DISE de Campinas, foram acompanhados pela DISE de Campinas, foram apreendidos pela DISE de Campinas. E a DISE de Mogi Guaçu? Por que não tomou conhecimento? Por que não participou? Qual razão? Qual o motivo? Você imaginou uma pessoa de fora, entra na sua casa, não te dá satisfação nenhuma, vai lá, mexe dentro da sua casa, pega e vai embora e não te fala nada? É estranho, não é isso? Não fica um ar de... sei lá, entende? Não sei, a impressão que ficou para mim foi bem conturbado. Então nós vamos falar da ocorrência, porém eu não posso deixar de fazer essa observação. Por que a DISE de Mogi Guaçu não participou dessa ocorrência? Porque não foram cientificados dessa ocorrência. Qual o motivo? Não sei. Nós não temos, não conseguimos informação, mas nós vamos falar sobre esse fato. Essa apreensão de drogas, esse pessoal já vinha sendo monitorado de algum tempo. Inclusive, aqui nós temos que falar um dos trabalhos de inteligência artificial. O que eu falo? É a inteligência policial utilizando as muralhas eletrônicas. É isso que eu falo para vocês, a inteligência da muralha eletrônica. Não é ter muralha eletrônica. Você tem que ter inteligência da muralha eletrônica. Esse é um dos trabalhos da inteligência por trás da muralha eletrônica. Esses veículos eles eram monitorados pelas muralhas eletrônicas. Todas as câmeras por onde eles passavam, eles eram cientificados, a DISE de Campinas era cientificado, dizia onde que os veículos estavam e o que estava acontecendo. Esses veículos estavam vindo para Mogi Guaçu, entrando na cidade de Mogi Guaçu, foram acompanhados, um trabalho realizado pela DISE de Campinas, eles foram abordados,
Eles estavam em 2 veículos. Dos 2 veículos, um apreendeu fuga e o outro trocou, não vou dizer trocou tiro, porque não fala, você me dá um disparo, eu te dou outro, não. Foi literalmente disparo de ambos os lados. E um dos veículos foi perseguido, seguido com a droga. O outro, logicamente, não estava com droga, era o segurança da quadrilha. E foi apreendido. Está aqui. Parabéns, Polícia Civil Dize de Campinas, pela apreensão das drogas. Parabéns, Dize de Campinas, pela apreensão de 270 quilos de cocaína aqui na cidade de Mogi Guaçu. Vocês estão pensando? Não é fácil, não. Essas coisas acontecem. Opa, peraí. Notícia chegando de última hora. Notícia. Beleza. Vamos lá. Chegou agora para nós, agora, nesse exato instante, que o Arraial de Mogi Guaçu vai ter alterações no edital. Isso mesmo. Tem foto do Arraial aí para nós, que vai acontecer esse ano em Mogi Guaçu? Tem a foto? O Arraial de Mogi Guaçu, essa é a foto da festa já. Tem aquela uma que mostra o dia 7 e 8 de junho? Tem aquela foto? Para a gente mostrar. Aqui, ó. Arraial de Mogi Guaçu, as inscrições estão abertas. Aqui embaixo está falando o período de inscrição, mas o Arraial ele vai acontecer nos dias 7 e 8 de junho do próximo mês. Nossa, não posso nem falar que é mês do meu aniversário, hein? Então, está aqui. Porém, hoje nós recebemos a informação, que essas inscrições aqui, ó, estão suspensas. Essas inscrições estão suspensas. Quais inscrições estão suspensas? Das pessoas que iam montar barracas no Arraial de Mogi Guaçu. Então, se está suspensa, não tem. Segundo o levantamento, olhe bem que eu já vou falar. Segundo o levantamento que nós fizemos, foi que em 2 shows, ó, vou pôr bem aqui do lado, ó, em 2 shows do Arraial, a prefeitura estava pagando R$100 mil. Em 2 shows do Arraial de Mogi Guaçu, a prefeitura estava bancando R$100 mil. Então, o que acabou acontecendo aí? Agora nós não sabemos se foi suspenso as inscrições das barracas somente ou foi tudo como um todo. Mas assim que nós tivermos uma informação, vamos trazer para vocês aí essas informações. Tem aqui para nós o que é que consta no edital referente a essas inscrições? Tem aí para constar para nós? Por favor. Está em letras miúdas aqui, ó. Mas o que acaba acontecendo? Ó, é o edital 18 da Secretaria de Cultura, o Arraial 2025. Aí, ó. Dá para ver aqui, ó, Arraial 2025. Aqui estão os quesitos para participar. E, segundo nota da Prefeitura, eles avisaram já todos os participantes que fizeram essas inscrições que o Arraial foi suspenso. Beleza? Coronel, deixa eu fazer uma pergunta para você. Coronel, você recebeu a notícia agora, como é que você já tem todas essas informações? É a curiosidade, eu vou falar para vocês, não vou esconder, tenho que mostrar para vocês o que é a televisão. Por isso que eu uso esse fone de ouvido aqui, ó. As notícias vão chegando, as mensagens vão chegando, que vocês vão nos enviando, eles nos avisam por aqui e nós levamos a informação para vocês. Só para vocês saberem que às vezes nós não temos toda a informação aqui e nós recebemos no mesmo instante. Então, vocês mandaram mensagem. Beleza. Nós temos que colocar no ar a mensagem de vocês.
Eles me avisam que a mensagem está no ar, que chegou e a gente vai passando. Só para vocês saberem. Vocês querem ver uma coisa? Acabaram de me avisar aqui, ó. Para avisar que tem um telespectador, parabéns, obrigado por nos mandar mensagem, que todo dia ele nos manda foto, vídeos da sua rua. Ele faz realmente menção, ele usa aqui, a gente agradece pra caramba. Porém, nós estamos de olho em toda a cidade. Nós estamos de olho em toda a cidade, não apenas em um bairro. Então, agradecemos a sua colaboração para nós levarmos para vocês todas as notícias, mas da cidade toda, só para vocês estarem sabendo. Perfeito? Haha! Vamos lá então. Eu vou fazer agora uma crítica construtiva, beleza? Tem alguma coisa do fato que sobre o futebol que aconteceu lá no Campano? Foi isso que deu a briga? Foi isso que... Me dá um alô aqui, se vocês souberem. Comissão Desportiva suspende 6 membros, mas o jogo foi onde? Por gentileza? No campo do Mandi. Tá lá? Então aqui está assim, ó. Comissão Desportiva suspende atletas e membros da equipe. Vou fazer 2 observações. Gostaria de falar sobre 2 situações. Primeira situação, comissão desportiva. A comissão desportiva ela não foi criada só para esse jogo. Ela foi criada antes do campeonato. Se ela foi criada antes do campeonato, ela já deve ter estipulado as regras do jogo, as regras do campeonato e o que aconteceria, inclusive as penalidades. Foram discutidas antes? Não. Foram impugnadas antes? Não. E agora vem falar que a pena é muito alta. Está previsto lá atrás. Já foi previsto aqui, ó, na organização do campeonato. Se já foi previsto aqui na comissão, vocês tinham que ter visto isso lá atrás e não agora. Beleza? Outro fator que eu quero falar para vocês. Essas fotos aqui, ó, foram... porque o campeonato, ele é filmado, ele é divulgado pela MDTV. Então vocês percebem que são fotos já que nós divulgamos e transmitimos aqui em um dos jogos do final de semana, nós colocamos e fazemos isso. Detalhe, nós divulgamos o campeonato de futebol amador sem qualquer apoio da prefeitura. Que eu falo bem, sem qualquer apoio. A que apoio que vocês precisam? Olha o que eu falo. Local, nós não temos. Às vezes, energia elétrica, quase que a gente tem que buscar fora dos campos, porque não aparece. Banheiro, é quase que impossível encontrar banheiro próximos para os nossos jornalistas fazerem isso daqui. E detalhe, hein? Tem alguns que fazem isso com patrocínio. Nós fazemos a divulgação para levar entretenimento até vocês. Tá bom? E outra observação que eu quero fazer referente a especificamente desse jogo. Não vou falar dos demais. Estão falando de briga aqui dentro e tudo mais. Tudo acontece em algo pequeno que depois torna-se grande. Vou citar um fato que muitos nem vão saber do que eu estou falando. Mas vamos lá. Incêndio do Joelma, 1970, se não me falha a memória. Ô, coronel, não tinha nem nascido. Eu era criança. 1970. O incêndio do Joelma queimou um edifício inteiro. Queimou um edifício inteiro. Mas pegou fogo de uma vez? Não. Começou em uma centelha que pegou em um papel que estava próximo onde deu o curto-circuito. Começou ali perto, depois foi para a cortina e propagou. Essa briga
Começou generalizada, como já estão se falando com os jogadores? Não. Não começou. Tudo é gradativo de alguma coisa. O que eu quero falar com isso? Campeonato de futebol amador tem algumas normas de segurança que precisam ser respeitadas antes do jogo. Tem normas que têm que ser respeitadas antes do jogo, inclusive pela Comissão Desportiva e pela Secretaria de Esportes. Esse jogo foi nesse ginásio, nessa praça de esportivas, em razão do grau de complexidade que ia haver entre as duas torcidas. Já era sabido e se tinha conhecimento. Primeiro fator. Segundo fator, a Guarda Civil Municipal tomou o estádio. Perfeito, excelente trabalho, nós não podemos falar disso. Porém, eu falo para vocês a seguinte coisa: bebida alcoólica dentro dos ginásios. É permitido? É permitido, sim, desde que respeitem as normas de aglomeração de público. Desde que se respeite as normas de aglomeração de público. Não é admitido bebida alcoólica com alto teor alcoólico. Não é permitido entrar garrafas. Em hipótese nenhuma. Por quê? Porque esses instrumentos podem ser utilizados contra atletas e contra os próprios jogadores, a própria torcida ou torcida adversária. Eu pergunto, foi tomado providências com relação a isso? Não. Foi citado esse problema? Não. Simplesmente se foi tomado algumas providências, mas foram tomadas providências referente a um jogo de praças desportivas, como já era previsto esse? Também não. Vocês estão vendo? Então nós temos que falar o seguinte: teve briga? Sim. Teve situações como essa? Sim. Mas e a responsabilidade da Secretaria de Esportes? Ninguém fala sobre isso, mas nós falamos para falar para vocês. E só para falar para vocês, quando nós falamos aqui das transmissões, inclusive um dos times de futebol, o Brás, ele criou uma nota de repúdio. Está aqui, ó, a nota de repúdio do Brás. E ele menciona, se não me falha a memória, logo aqui no comecinho, tem como colocar para nós aqui no comecinho, que ele fala de um dos órgãos de transmissão oficial do futebol. Quando ele fala, está logo no começo aqui, né? Transmissão oficial de futebol, papapi, papapá. Transmissão oficial do futebol. Ele está falando da MIDTV. Por isso que eu falo para vocês, a importância de nós termos órgão divulgador. Em razão das nossas transmissões, já estão se buscando as nossas transmissões para se dizer que um dos atletas suspensos não foi agressor, ele foi vítima da agressão. É diferente você agredir e você ser agredido. Então, graças à nossa transmissão, está aqui, que vamos dispor tranquilamente, sem nenhum problema. Perfeito? Até daqui a pouquinho, depois do intervalo. Rapidão a gente volta. Voltamos já com o Jornal de Olho na Cidade. Você já ouviu falar em empatia? Nada mais é do que se colocar no lugar do outro. Por exemplo, aqui na faixa de pedestre, a obrigação de parar antes da faixa é do motorista, inclusive quando não há semáforo. Mas você pode ajudá-lo. Sinalize com a mão antes de atravessar. Assim, você aumenta a visão do motorista e o alerta, caso ele esteja distraído. Por falar em distraído, jamais atravesse a rua olhando no celular ou escutando música. Pensa bem, custa focar na tua vida pelo menos por alguns instantes? Também procure fazer contato visual com o motorista. Espere ele parar, claro. Pensar em você também é pensar no outro. Sinalize antes de atravessar. Toda faixa de pedestre é um sinal. Sinal de respeito. Detran, Governo do Estado de São Paulo. São Paulo são todos. A MDTV para toda a família.
muito rock and roll, Muita adrenalina pra você. Muitos conselhos novas ideias e convidados. com muita balada e azaração. Música bonita aqui na MDTV. O programa é feito para você de casa. E claro, muita informação de Mogi Guaçu e região. Vem curtir com a gente a MDTV. Voltamos com o Jornal de Olho na Cidade. É isso daí, estamos de volta. Então vamos lá? Lembra que ontem nós falamos sobre a Secretaria da Segurança Pública de Mojimirim, que nós íamos ter novidades sobre aquele fato? Pois bem, hoje nós já temos novidades para vocês. Veja a matéria. O prefeito de Mojimirim, Paulo Silva, do MDB, anunciou nesta segunda-feira, dia 19, que o ouvidor municipal Dirceu Paulino, também indicado para assumir a Secretaria de Governo, será o responsável interino pela Secretaria de Segurança Pública. A medida ocorre 3 dias após a exoneração de Luiz Carlos Pinto, que deixou o cargo em meio a denúncias internas e forte desgaste político. Dirceu esteve pessoalmente na sede da pasta pela manhã e iniciou a transição com a equipe técnica da secretaria. Segundo a prefeitura, ele exercerá a função de forma temporária até a definição do novo titular definitivo. O governo não estipulou prazo para o anúncio, mas afirmou que a escolha levará em consideração critérios de confiança e capacidade de articulação. A nomeação interina é uma tentativa da administração de conter a crise interna agravada com a saída de Luiz Carlos, alvo de sindicância e de um boletim de ocorrência registrado por uma servidora da Guarda Municipal, além de episódios anteriores de atrito com o Legislativo e integrantes da própria base governista. Dirceu Paulino, ouvidor da prefeitura, tá aqui, ó. Ouvidor da prefeitura, assumiu temporariamente ou interinamente a Secretaria da Segurança Pública, cumulativamente com a ouvidoria da prefeitura. Então ele está acumulando os 2 cargos em razão disso. A única observação que eu quero falar para você é o seguinte, que em razão do que estava acontecendo com o secretário anterior da segurança, estava tendo, vamos dizer assim, uma animosidade entre alguns setores na pasta da segurança pública. Eu acredito que, em razão disso, agora vai ter que ter um tempo de calmaria, onde todo mundo vai ter que conversar, ir se integrando, para que vá resolvendo a situação. Então está aqui, para que vocês saibam que, em razão disso, houve alteração já, o secretário anterior foi destituído e o Dirceu Paulino assumiu temporariamente, segundo nós apuramos, até que o prefeito decida quem vai assumir definitivamente a Secretaria de Segurança de Mojimirim. Espero que esse próximo secretário possa trazer uma calmaria a esses fatos que aconteceram durante todo esse evento aí. Perfeito? Então vamos lá. Greve dos ônibus, paralisação. Está prevista uma paralisação do transporte coletivo em Mogi Guaçu. Eu não falo transporte público, porque quem paga é a população. Se ele é pago, ele não é público, ele é particular. A prefeitura simplesmente, ela normatiza a empresa que vai. Veja a matéria. Sem acordo nas negociações coletivas de trabalho com o Grupo Sou Transportes, responsável pelo transporte público em Mogi Guaçu, Mojimirim e Estivagerbe, o Sindicato dos Condutores promete fazer greve geral a partir da meia-noite de quinta-feira, dia 22, com a paralisação de 70% da frota, aprovada em Assembleia Geral. A demanda dos 125 trabalhadores da Sou nas 3 cidades é de reajuste salarial de 10%, considerando 5,32% do índice inflacionário nos últimos 12 meses e 4,68% de ganho real. A empresa ofereceu 6%, não aceitos pela categoria.
A database da categoria é 1º de maio. Outra demanda é o reajuste do abono para motorista pela cobrança de tarifa dos passageiros, dupla função, dos atuais R$ 287,50 para R$ 600. A Sou ofereceu R$ 304, o que não foi aceito. A empresa Sou, que assumiu o lugar da empresa Fênix, o sindicato está buscando conversar com a empresa e, consequentemente, marcaram para amanhã uma paralisação do transporte coletivo na cidade de Mogi Guaçu. A reivindicação do sindicato é referente a melhorias de trabalho para os funcionários da empresa. Perfeito, normal. Porém, foi-se ventilado, falou-se de que a paralisação também aconteceria em razão de atrasos de pagamento da prefeitura com a empresa Sou. Como isso foi ventilado, nós já tínhamos essa informação de algum tempo, inclusive isso foi mencionado na Câmara de Vereadores pelo vereador Adriano Batatinha. Vejam as falas do vereador. Presidente, sobre a greve, a possível greve do transporte público, não há nada relacionado a essa possível paralisação em relação a pagamentos da prefeitura. A prefeitura pagou na semana passada algo em torno de 1 milhão e alguma coisa para a empresa, que é o subsídio. Existe um valor a pagar, mas primeiro a gestão de contratos e convênios precisa verificar se está tudo ok, se vai glosar alguma coisa ou não, para depois ser feito a liberação desse recurso. Mas a prefeitura recebeu um ofício do sindicato dos motoristas e no ofício não tem relação nenhuma a problemas de pagamento por falta da prefeitura. É uma questão de sindicato e empresa, é uma questão de acordo trabalhista e é uma questão de que o sindicato está buscando melhorias para os seus funcionários. Nós temos que lembrar que ele até menciona, isso vou deixar bem claro, que a empresa tem sim a receber valores da prefeitura, como consta em contrato. Tem sim a receber valores da prefeitura. Porém, ele mencionou aqui, nós não comprovamos, eu apenas vou acreditar nas falas do vereador e vou passar para vocês, que a prefeitura, ela emite, a empresa ela vai emitir uma nota para a prefeitura, referente aos serviços prestados. Isso a prefeitura tem que fazer uma verificação, uma constatação e depois enviar para o pagamento. Se não for aprovado qualquer coisa, aí segura-se o pagamento. Isso é perfeitamente aceitável, tem que se fazer isso mesmo. Não é simplesmente mandou a nota, paga. Não é isso, não é mandou a nota, paga. Mandou a nota, a prefeitura tem que confirmar, verificar, constatar o que está acontecendo e aí sim, após fazer o pagamento. Então, como ele falou, ela já pagou a semana passada 1 milhão ou pouco mais de 1 milhão para a empresa Sou e está agora aguardando esse próximo pagamento. E o ofício que está sendo enviado, circulando, foi que o sindicato está trabalhando para conseguir melhores condições para os funcionários. Eu acredito que uma dessas reivindicações seja financeira, melhorias de salário, pois eu vejo lá os funcionários estão recebendo bem pouco, hein? Só não recebe pior do que o funcionário público de Mogi Guaçu, mas estão recebendo bem, não é muito não, estão recebendo um pouquinho coisa, né? Mas fazer o quê, né? Essas empresas eu acho que exploram demais, muito trabalho, pouco serviço. E não é um serviço de qualidade, eu não sei vocês, mas eu particularmente vejo que não é um serviço de prestação de serviço que está à altura da população de Mogi Guaçu. E aí, o que vocês acham? Vocês acham que sim? Que não? E aí? Está sendo
compatível com aquilo que vocês precisam? Todas as vezes que eu vejo sempre ar-condicionado desligado, serviço de limpeza dos ônibus muito aquém. Por isso que eu falo, teria que ter uma melhor fiscalização da prefeitura, não só em termos da nota fiscal para pagar, mas em termos da própria prestação de serviço. Eu falo para vocês, o ônibus passa no horário, às vezes não é nem culpa do funcionário, não é culpa da empresa, mas da própria empresa, que às vezes não tem número de ônibus suficientes para atender toda a demanda. Dou um exemplo para vocês. Eu não moro no distrito industrial, eu não trabalho no distrito industrial, eu passo muito pouco nas áreas do distrito industrial. Mas eu pergunto, os trabalhadores do distrito industrial, eles conseguem usar o transporte coletivo da cidade? Não, porque as empresas não passam em nenhum dos distritos industriais para atender os moradores que lá, para atender os trabalhadores que lá estão. Então, vocês estão vendo? Então, precisa sim de uma reestruturação urgente nesse ponto. Tá aí. Está chegando o final de mais um jornal. Obrigado pela sua audiência. Obrigado pela sua participação, da sua denúncia. Saibam que tem alguns vídeos que vocês nos mandaram que nós não esquecemos. Nós estamos fazendo várias verificações para levar a informação realmente para você como está acontecendo em nossa cidade. Beleza? Tá? Obrigado a todos vocês. Um grandíssimo e forte abraço. Até amanhã, que quarta-feira seja um dia de sucesso a todos vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até amanhã.